Olá, amados de Arusha, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Nesse vídeo vou falar sobre as 4 luas de sangue que um pastor norte-americano e a NASA estão pregando por aí, e que várias igrejas protestantes estão aderindo em seus púlpitos sobre esse tema e colocando como se fosse a mais absoluta verdade. Não sabemos se vai ou não acontecer, ok? Deixando claro, como sempre faço aqui em meus vídeos, que o que eu vou falar e explanar aqui é o meu entendimento, é minha análise aliada à minha percepção no tema em questão, ok? Mas eu vou me ater às escrituras, somente às escrituras, ou a Bíblia, como você queira chamar, somente as escrituras e esses sinais na lua. Pegar esse tema, acreditar pura e simplesmente na previsão da NASA, ou também desacreditar totalmente nela, vamos dizer, ignorância. Por que eu digo isso? Porque os sinais, tanto na Lua como no Sol, são sinais preditos na Bíblia, que serviriam como uma das funções do Sol e da Lua seriam ser utilizados como sinais, como está aí em Gênesis 1:14. Então devemos ser vigilantes, fazermos as nossas análises com bastante atenção e tirar uma conclusão disso, ok? Esse vídeo é do pastor John Hage, dono da Cornerstone Church é a igreja, e Céu de televisão evangélica, de rádio e TV nos Estados Unidos. Eu duvido muito que esse cara não seja maçom e que não esteja a serviço dos senhores do mundo e da NASA. Só por ele ter uma grande congregação e estar na mídia. Já é bastante suspeito isso. Durante a palestra, olha o que ele joga para o povo que está assistindo lá. Ele diz assim: porque se você crer que a Santíssima Trindade é criadora de toda a criação, então você pode confiar no Senhor. Quer dizer, ele é adepto do trinitarianismo, ou seja, para ele existe 3 deuses e não um único. Ele está congregando uma doutrina, um dogma católico, da Igreja Católica Apostólica Romana. Já é um sinal claro de ecumenismo aí surgindo. Então você vê só por esse detalhe, vê que esse cidadão não é confiável. A filha com a doutrina da mãe. E essas coisas não são por acaso. Não são por acaso. Acordem. Bom, nesse quadro aí, que você está vendo na tela, mostra a tétrade de luas de sangue que a NASA fez essa previsão. A primeira seria agora esse ano, 15 de abril, que seria durante a festa de Páscoa. A segunda, 8 de outubro deste ano, seria a festa dos tabernáculos, Sukkot. A terceira, 4 de abril de 2015, que seria novamente a festa de Páscoa. E dia 28 de setembro de 2015, a festa dos tabernáculos novamente. Seriam 4 eclipses lunares totais em um período aí de 1 ano e meio, mais ou menos. Intervalo de 6 meses, mais ou menos, para cada uma delas. E entre essas 4 luas de sangue teríamos um eclipse total solar dia 20 de março de 2015. Primeira coisa que a gente tem que entender: existe diferença entre os textos. Existem 2 tipos de texto: o texto em que a lua se converte em sangue e o texto que a lua não dará sua claridade devido ao escurecimento do sol. Então, como diz um ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? Aí, indo nas escrituras, nós encontramos 8 passagens sobre isso. 3 passagens em que a lua se converte em sangue, Joel 2:31, Atos 2:20, Apocalipse 6:12, que na minha visão, no meu entendimento, isto já aconteceram e falam do mesmo evento. Ocorreu em 19 de maio de 1780
nos Estados Unidos, o escurecimento do Sol e da Lua no mesmo dia, o escurecimento que o dia passou como se fosse noite e não era possível ver nada à sua frente. Nada depois disso teve registro sobre um novo evento sequer parecido com esse. E as 5 outras passagens em que a Lua não dará sua claridade pelo escurecimento do Sol. Você sabe que a Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Encontramos em Isaías 13:10, Joel 13:15, Mateus 24:29, Marcos 13:24, Lucas 21:25. Isto não aconteceu, ainda para acontecer logo após a 7ª trombeta. Como eu posso garantir para vocês que seria após a 7ª trombeta? Bom, primeiro você tem que entender o seguinte: existem 2 dias, o dia de Cristo e o dia do Senhor, o dia do Criador. Bom, o dia de Cristo são as 7 trombetas. Vai ser quase um ano literal, desde tocar da 1ª trombeta até o primeiro soar da 7ª trombeta. E o dia do Senhor na Bíblia, que é o dia do Eterno, que corresponde ao milênio na terra quanto nos céus. O milênio que está citado claramente nos versículos 2 a 7 do Apocalipse 20. E aonde ele vai começar? Ele vai começar logo após o primeiro soar da 7ª trombeta, as 7 pragas do Apocalipse 16 e a batalha no Armagedon, que está em Apocalipse 19. Dia do Senhor são 1000 anos. Lembre-se que, segundo a Pedro 3:8, para o Eterno, um dia é igual a 1000 anos, ok? Bom, só lembrando que em Jeremias, capítulo 10, versículo 2, é comum nós gentios, o povo gentil, se espantar com os sinais do céu, como está descrito neste versículo. Então, é da nossa natureza mesmo, segundo a palavra do nosso Criador, a gente sentir um pouco de medo disso, ok? Bom, as luas em sangue. Nós vemos em Atos 2, 16, 20, o seguinte: ele pega o capítulo 2 de Joel. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Está falando aqui para o povo judeu israelita. Verso 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E em Jerusalém, leia os versículos anteriores. Esses dias são literais. Corresponde ao que? Provavelmente a 5ª e a 6ª trombeta. Não são dias correspondentes a anos. Então não adianta ficar se intitulando aí de profeta, que não existe por enquanto profeta. A gente vai profetizar, vai haver um povo escolhido que vai profetizar, mas nos últimos dias literais, entre a 5ª e 6ª trombeta, ok? Verso 19, e farei parecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Aí sim o versículo do sol e da lua. Versículo 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Bom, aqui está falando em uma lua de sangue. Lua de sangue tem alguma claridade. Então, provavelmente, esse antes de chegar o dia do Senhor, estava falando da lua de sangue, 19 de maio de 1780. Como abriu o selo em Apocalipse 6:12. Apocalipse 6, versos 12, fala disso. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra. Terremoto em Lisboa, que atingiu a Europa quase toda. Também em 1755, muitas mortes houve nesse terremoto. O sol se tornou-se negro como saco de silício e a lua se tornou-se em sangue. É o referido evento que eu falei em 1780. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Aqui se registrou também nos Estados Unidos em 1833. Então,
quer dizer o seguinte, que esses eventos já abriram o sexto selo. Se você ver meus vídeos dos 6 selos, eu já falo nisso. O interessante é anotar aqui que isso aqui é um esboço do que novamente vai acontecer quando tocar a 7ª trombeta. Tanto é esboço porque no verso das estrelas fala que os seus figos verdes, quer dizer, não estavam maduros. Quer dizer, é um prenúncio do que vai realmente acontecer de novo, agora, no final dos tempos, quando soar a 7ª trombeta. Indo para Joel, nós vamos ver de novo a lua de sangue, Joel 2, 27 a 31. É o mesmo texto que lemos em Atos 2, 16 a 20, que fala que vai derramar o Espírito da verdade sobre toda a carne, os filhos verdadeiros de Israel e sobre os servos naqueles dias. É o mesmo texto que está em Atos 2, 16, 20. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, aqui no verso de Joel 2, 31. Já em Joel 3, 14 e 18, já é falando perto da 7ª trombeta. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se ennegrecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. Já é diferente, não é a lua se tornando de sangue. Perderão o seu esplendor, perderão o quê? A sua luz. Verso 16, o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sião é a terra de Israel. E vós sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por elas. Quer dizer, povo sionista, Illuminati, falsos judeus não passarão mais por elas. Vão ser expulsos de lá durante as 7 trombetas. E o verso 18, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros, os montes, manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regerá o vale de Citrim. Bom, então, Joel 2 fala que momentos antes da 7ª trombeta vai derramar o Espírito, e cita uma passagem que já aconteceu na abertura do 6º selo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Joel 3 já fala quando já tocou a 7ª trombeta, onde vem o escurecimento do sol e da lua. E as terras de Israel e Jerusalém estarão purificadas, expulsos aqueles que não são do povo verdadeiro. Agora, onde está a prova que o escurecimento do sol e da lua vai se dar após a 7ª trombeta e durar 1000 anos na terra? Como é que eu provo isso? É em Mateus 24, nos versos 29 e 30. Verso 29. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amados, a palavra aqui e o contexto está claro. Os 1000 anos serão sob escuridão, sem a luz do sol e, consequentemente, a luz da lua. Aqui, no verso 30, Salvador está vindo pós-milênio. Não é agora na segunda vinda. Isso aqui não é nuvens literais. É pós o dia do Senhor. Ok? Tenho vídeos, procure aqui falando sobre isso. 3 vídeos falando sobre como será a volta do Messias na segunda vinda, em que momento e para que ele vem realmente. Então, isso significa que o escurecimento no Sol e na Lua serão durante os 1000 anos. É claro que aqui dá para entender
do 29 para o verso 30, dá a entender que é imediatamente. Então, essa palavra, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, dá a entender que seria imediatamente. Há muito tempo atrás entendi assim, como a maioria está entendendo até hoje, mas não é isso, ok? Vou botar o link dos vídeos na descrição. E nuvens, repito aqui, como já venho falando, são sinais do povo escolhido, de purificação, branco, purificação de salvos, entendeu? Esse texto de Mateus 24, aí vai ser bem semelhante a Lucas, Marcos e Isaías. Vão ser bem semelhantes, muda algumas palavras, mas são exatamente para o mesmo evento, para o mesmo momento de evento. O evento pós a sétima trombeta tocar e depois encerrar com a vinda do Salvador para estabelecer a nova Jerusalém que desce dos céus pelo Eterno. Em Lucas 21, verso 25, dá uma dica que sim, que pode ser verdade essas 4 luzes de sangue. Verso 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aqui de novo o verso 27 é pós-milênio. Interessante nesse verso 25, porque aqui não fala de escurecimento do céu e da lua, fala em sinais. E fala do mar e das ondas. Pode ser tsunamis. Então isso está se encaixando aonde? Está se encaixando no tempo do fim. Já em Isaías 13, são versículos bem claros, bem definidos, que teremos um milênio em escuridão no planeta. E isso depois das 7 trombetas. Verso 8. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como uma mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Interessante decodificar aí que dores e ais está representando o quê? Está falando sobre o quê? Dores e ais. Em Mateus 24, 3 a 8, são as dores. Em Apocalipse 8, verso 13, o anúncio dos ais, que são a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. Vai lá e veja esses versículos. Vão confirmar esse versículo em Isaías. Nos versos 9 e 10, de novo fica claro que o planeta vai ser de escuridão durante 1000 anos. Versos 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Verso 10. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplenderá com a sua luz. Gente, está claro aqui. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. O dia do Senhor vem com fúria e ira ardente. Põe a terra em assolação, destrói os pecadores e não terá mais a luz do sol e, consequentemente, o reflexo na lua. É feio? É bizarro? É, mas é o que está escrito, não só aqui como nos outros versículos que eu já mostrei, que estão em vários livros. Então, não adianta falar que está adulterado. Se alguém aqui me provar, tiver documentos provando que essas partes todas estão adulteradas pela Igreja Católica, por favor, me enviar essas comprovações de adulterações, pois do contrário é isso mesmo e acredito plenamente que vai acontecer. Chega de achismos escriturais, gente. Ok? Agora vou mostrar as 4 leis de sangue ocorridas pela fundação de Israel e depois, mais à frente, pela Guerra dos 6 Dias. Antes é importante salientar para vocês que Isaías, capítulo 66,
marca a revelação desse atual Israel de 1948. Aqui há duas linhas de raciocínio que são extremamente antagônicas. Uns pensam que essa atual Israel é totalmente verdadeira, que estão lá 100% do povo verdadeiro, judeu israelita, e outros pensam que é totalmente falso, e 100% de falsos judeus da linhagem de Jafé. Mas o que acontece não é essa visão, isso é uma visão equivocada. Há uma grande diferença entre o Israel político e econômico do Israel espiritual, que renasceu em 1948 com esta fundação. Leia Isaías 66 diversas vezes, tem problemas de tradução, tem problema de corte de versículos, procure Bíblias mais antigas, mas leia, peça orientação ao Pai e derrame o Espírito Santo dele para você entender o capítulo todo, porque ele está dizendo ao mesmo tempo que é uma farsa política econômica, ele está dizendo que é um nascimento espiritual importante que marcaria a última geração. Vamos mostrar agora as 4 leis de sangue ocorridas pós-fundação de Israel, de 1948, e durante a Guerra de 6 Dias, que aconteceu em 1967. Após a fundação de Israel pelos sionistas Illuminati e com a chancela da ONU, foi a base de papéis na canetada, essa lua de sangue, a primeira lua de sangue, aconteceu quase um ano depois dessa fundação. Foram 11 meses. Depois seguiu o percurso com intervalo de mais ou menos entre 6 meses entre cada lua de sangue, até se encerrar com a quarta e última em 26 de setembro de 1950. A primeira lua foi em 13 de abril de 1949, a segunda lua 7 de outubro de 49, a terceira lua 2 de abril de 1950 e a quarta e última em 26 de setembro de 1950. Agora, as 4 luas representando a Guerra de 6 Dias, que foi a reconquista de Jerusalém por Israel, naquela época, tirando das mãos das nações árabes o território, essa Guerra de 6 Dias durou entre 5 de junho a 10 de junho de 1967. Aqui vamos reparar que isso aconteceu entre a primeira e a segunda lua de sangue. Não foi igual a 1948. Foi justamente entre a primeira lua de sangue, aconteceu a Guerra de 6 Dias, depois teve a segunda lua de sangue. Quer dizer, ficou no meio entre a primeira e a segunda. Veja só, a primeira lua foi em 24 de abril, houve entre 5 e 10 de junho a Guerra de 6 Dias, a segunda foi em 18 de outubro do mesmo ano, depois teve as outras duas em 1968. Quer dizer que não foram iguais, não tiveram a mesma sequência, a mesma cronologia igual às luas de 1949 e 50, sobre o evento ocorrido. Então, qual é a conclusão que a gente tem que tirar disso? Que não há tempo definido, certo, para acontecer. Aconteceu o evento, depois vem as luas de sangue. Não, acontece a lua de sangue, depois vem o evento. Não tem tempo certo, não tem tempo definido. E isso, para mim, está detonando uma possível farsa, Pode ser forjada, inclusive, por Satanás e seus anjos. Não estou acreditando, sinceramente, que isso vem da parte do Eterno. Porque os acontecimentos da fundação de Israel e a Guerra de 6 Dias foram provocados pelos sionistas Illuminati. Então, eu não acredito que essas luas de sangue proveram do Eterno, ok? Foram criados por posteridades e gente maligna, gente das trevas, homens ligados ao ocultismo, sociedade secreta, que tem os interesses mais escusos. Amados, o que pode acontecer realmente é que essas 4 luas de sangue poderão ser feitas por Satanás. Eu não sou evangélico, nunca fui, graças ao Eterno. Nem super exalto os poderes de Satanás. Eu não gosto disso, quem faça isso.
Isso foi induzido aos evangelhos a serem assim, nesses púlpitos nojentos dessas igrejas. Mas é escritural também, gente, que Satanás tem grandes poderes sobre astros e sobre a humanidade em si. Como é que eu comprovo que Satanás tem um grande poder? É justamente, segundo Tessalonicenses, quando ele vai ser responsável pelo aparecimento do antimessias. Vamos ler? Segundo Tessalonicenses 2, verso 8. Então será revelado o iníquo, depois do falso Papa Francisco sair, se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui o Senhor é nosso Messias, não é o Criador, é o Messias. A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então está muito claro que é Satanás que vai trazer o antimessias, vai fazer aparecer o antimessias. Então quem acha que eu deliro, quando eu fiz meu vídeo de como apareceria o João Paulo II, vai ter uma surpresa muito grande. Mais um textinho aqui para vocês. É segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Aqui, não receberam o amor da verdade, não acolheram. Não é que o Criador não deu a verdade. Dá a verdade a todo mundo, mas não acolheram, não absorveram a verdade para se salvar. Então, o Satanás tem os seus poderes. Nós não podemos negar, mas também não vamos ficar exaltando. Antes de concluir, eu quero só falar para vocês que esse pastor John Reis, ele afirma em um livro, escreveu um livro, e afirma que o Messias, nosso Yahushua, não é o Messias de Israel e que está esperando ainda a primeira vinda dele. Então, para as pessoas que negam a vinda do Messias em carne, eu boto aqui esses dois versículos aqui. Em 1 João 2,22 e 1 João 4,3. Tá? Tome cuidado com essas pessoas que negam a vinda do Messias há mais ou menos 2000 anos atrás. Por isso estou falando que não temos qualquer confiabilidade nesse Senhor. Se não temos no sistema religioso, por que vamos ter num Senhor desse? E qual a conclusão que eu chego? A conclusão é simples e conforme as Escrituras. Não há nada que garante que vai acontecer de fato essas 4 luas de sangue, e ainda nas datas previstas pela NASA. Mas, ao mesmo tempo, porém, também não há nada que garante que não vai acontecer. Principalmente porque já aconteceu em épocas passadas. O que podemos fazer? Nada de concreto. Fiquemos de olho que tem alguma farsa preparada por Satanás, seus anjos caídos e os senhores do mundo. Continue acompanhando os noticiários, principalmente pela internet, onde a mídia não está manipulada e tem irmãos trabalhando em prol da verdade. De graça e à toa, essa revelação não veio a público e aos púlpitos dos tempos. Isso eu não acredito. Agora, o que está por trás disso? Aí eu não vou dizer não. Quero que você pense, tá? Eu não vou especular os possíveis farsas e objetivos disso. Quero que você passe esse exercício de raciocínio. Tenho as minhas possibilidades? Tenho. Mas reitero que quero que você pense por você mesmo, ok? Deixa aí, se quiser, deixe nos comentários suas possibilidades, o que você acha, né? Vamos dizer, dá os seus palpites, fique à vontade para isso. Só não vou responder nem confirmando, nem negando. Deixo esse exercício para vocês. Lembrando, mais uma vez, sendo chato, sou chato mesmo, que o grande sinal, que o verdadeiro sinal para a igreja, para o povo de eterno, está escrito
em 1 Tessalonicenses 5:3. Quando andares dizendo, quem andar dizendo? Os reis da terra, ONU, os presidentes. Quando andares dizendo, há paz e segurança, como as dores de parto à mulher grávida, então lhes sobrevirá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Não é que todo mundo vai morrer, não vai escapar da destruição. A destruição vem. Isso é um aviso que precede ao terremoto mundial, fechando o sexto selo e abertura a quase 30 minutos depois do sétimo selo com a primeira trombeta, que é uma chuva de meteoros sobre 1/3 da Terra. Esperamos que o povo do Eterno seja salvo dessa trombeta maldita. Então que fique claro que não é nenhuma lua de sangue que vai marcar a volta do Salvador de Yahushua, não é nenhuma lua de sangue que vai marcar o início do tempo do fim, não é nenhuma lua de sangue que vai marcar a Terceira Guerra Mundial, nada disso. Fiquemos de olho neste texto, ok? Então foi isso. Espero ter ajudado muito. Eu deixei esse vídeo no final de propósito. Já desde julho do ano passado estão falando do tema. Eu vi bastante vídeo. Eu deixei de propósito para ver se haveria informações mais concretas, informações novas. E não houve. Está chegando a data agora, que é 15 de abril. Então, fique de olho, ok? Um grande abraço. Fique na paz de Yahushua e que o Eterno nos ajude.